Bom dia, meu nome é Cleide, eu sou trabalhadora da Casa do Anjo Ismael e mais uma vez estou aqui para conversar um pouquinho, bater papo, refletirmos juntos e quem sabe aí a lição sirva para levar uma orientação, seja como for, que ela seja útil à vida de vocês. Eu quero parabenizar primeiro as mães por este dia maravilhoso e lembrar que Dia das Mães é todos os dias, graças a Deus. Mas na sociedade escolheram um dia para falar, para homenagear, então vamos aí, né? Sintam-se abraçadas, envolvidas e amparadas pela divina luz de Maria, de Deus, de Jesus. Que todas as mães hoje possam ter o coração recheado de luz. Bom, por falar em mães, hoje eu trouxe uma lição que é do livro de José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. E a lição que eu escolhi para este dia, para a gente conversar um pouquinho, que aliás puxa a cadeira aí, senta confortável no sofá, para a gente poder se sintonizar nessa vibração de amor. Bom, a lição é a orientação aos jovens. E nesse livro, José Carlos de Luca, ele pega pequenos textos de Chico Xavier ou de Emmanuel e ele faz uma reflexão em cima desses textos. Então, de início já ele coloca o texto de Chico Xavier. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, faça porque é maravilhoso. E quem tiver, vamos acompanhando. Página 37. Precisamos dialogar com os nossos companheiros de juventude, para que se sintam responsáveis por eles mesmos, façam as suas próprias escolhas, tornando-se criaturas úteis ao campo que vieram para servir, que é o campo da humanidade, dentro do qual eles nasceram ou renasceram. Isso quem disse foi Chico Xavier. E aí José Carlos de Luca, então, colocou a sua reflexão. Temos aqui preciosa orientação aos educadores. Em primeiro lugar, Chico destaca a necessidade do diálogo com os jovens. Não apenas se dirigir a eles para repreendê-los, mas, sobretudo, para preveni-los, orientá-los. E isso os pais não farão com mimos, mas com conversa franca e permanente, o que implica a doação de tempo e presença na vida da prole. Estar presente na vida do filho é o melhor presente que ele deseja e precisa. Chico complementa dizendo que esse diálogo deve levar os jovens a se sentirem responsáveis por si mesmos, a aprenderem a lição mais importante da vida, que é a possibilidade de cada um escolher seu próprio caminho e de experimentar obrigatoriamente as consequências boas ou ruins dessa escolha. Isso é o educar para o crescimento. A maior meta que os pais devem aspirar é que seus filhos se tornem totalmente independentes e responsáveis por suas próprias vidas. Há pais, no entanto, que, a pretexto de não desejarem que o filho sofra, cerceiam-lhe as possibilidades de crescimento, as experiências de amadurecimento, prendendo-o a uma redoma aparentemente protetora, que apenas o tornará frágil, inseguro e sem uma boa autoestima. Com o passar do tempo, os adultos devem ser cada dia menos pais e os filhos cada dia mais adultos. Identifiquemos o diálogo com os nossos jovens, fazendo-os ver que eles mesmos são os construtores do próprio destino, os arquitetos de tudo,
quanto do bom ou do ruim lhes acontecerá, por meio do exercício do maior poder que Deus deu ao homem, que é o poder de escolher o seu próprio caminho. Bom, meus irmãos, é um tema bem dá assunto, né? Dá assunto, bastante. Mas temos já uma ideia para ser pai, porque existe um ditado que diz assim: ninguém nasceu sabendo, né? Ninguém nasceu sabendo ser mãe e pai. E a gente comete muito erro. É normal, faz parte. Mas a gente já tem a noção de que é ser filho. Então, alguns erros talvez seja possível não cometer. Mas existe o momento e as circunstâncias. Mas a orientação de Chico e depois a de Deluca é bastante pertinente, porque tudo tem que ter um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio. Mas é que muitas vezes nós pais excedemos essa barreira do equilíbrio, seja para mais ou seja para menos. E em alguns momentos a gente não sabe lidar com esses jovens, porque eles são jovens diferentes, eles são pessoas diferentes. E mesmo que a gente diga assim, é igual o meu lá de casa, nossa, filha é tudo igual. Eles são iguais, mas são muito diferentes. Porque tudo que está em volta deles contribuiu muito para que eles cheguem a ser o que são. Alguns dão um pouco mais de trabalho, outros já não. Mas a verdade é que se eles dão trabalho, ou se não, o que influenciou isso é o que está em torno deles. Então não podemos simplesmente dizer ou culpá-los que esse fulano, meu filho não tem jeito, é terrível, meu Deus, ele não tem jeito. Quando a influência nossa, muitas vezes talvez tenha levado ele a ser da maneira que ele é. Na maioria das vezes é isso que aconteceu. Bom, mas como eu disse, ninguém nasceu sabendo. Mas a orientação é que a gente busque levar os nossos filhos, os nossos jovens, a entenderem a responsabilidade que compete a eles. Mas tem gente que vai dizer assim, mas eles são muito jovens, não acho legal mostrar para eles que eles têm essa responsabilidade toda. E por que não? Quando criança, eles também têm que entender a sua responsabilidade, por enquanto ainda dentro do seu lar, porque é o seu mundo, na sua escola e com seus amiguinhos. E isso vai se ampliando conforme ele for crescendo. Então, quando ele chega na fase de jovem, quando a gente cultiva essa orientação que Chico e De Luca fala na infância, fica um tanto mais fácil fazer eles entenderem a responsabilidade deles diante do mundo que eles vivem. Porque aí o colo da mãe e do pai já não é mais o suficiente, eles querem ganhar um mundo. Só que esse mundo existem perigos, existem momentos de escolha. E orientar eles para saber a melhor escolha naquele momento é fundamental. É fundamental. Não vamos evitar que eles escolham errado,
mas vamos evitar que eles ajam por impulso, esquecendo que vai haver consequência, que vai haver, que há a responsabilidade nessa escolha. Nós não vamos também evitar que eles evitem fazer as escolhas, vão adiando as escolhas. Nós não vamos conseguir fazer isso. Mas vai chegar um momento que a hora vai impor a eles que eles façam essas escolhas. E se a gente já fez essa orientação, na qual sugere Chico e De Luca, quando chegar um momento, eles não vão se abalar. Porque vocês já perceberam que muitos jovens, eles não conseguem lidar com as dificuldades do mundo atual. Eles se perdem muito, eles se sentem muito abalados, eles se sentem perdidos realmente para poder se encontrar nesse mundo. É uma fase, mas essa fase é uma fase muito perigosa. É uma fase que a gente tem que ter muita paciência e cautela, porque eles se sentem perdidos. Nós nos sentíamos perdidos e não tínhamos tanto veículo de comunicação como tem hoje. E as orientações que a gente podia receber de mal, elas eram até mínimas diante das que existem hoje. Então, os jovens, eles mesmo que eles pareçam muitas vezes arredio e muitas vezes fechados, sisudos, eles estão muito abertos para receber e captar. Mas muitas vezes não é só a fala, que nem Chico coloca e De Luca coloca aqui. Não é somente isso. Ele diz assim que é a ação de estar presente. Porque quando a gente está presente, a gente se faz presente na vida deles, eles começam a notar, eles veem. E isso é informação também para eles. Eles também se baseiam nisso para poder chegar na fase adulta. Eles ainda estão em formação. A formação do caráter deles. Eles já têm aquela base, mas eles ainda precisam dessa nossa imagem para poder terminar de moldar essa personalidade que eles estão criando. Então, é muito perigoso esse momento. E os jovens, eles precisam muito. E aqui também, quando ele fala da gente colocar eles numa redoma de vidro, isso é muito perigoso. Porque quando a gente coloca eles numa redoma de vidro, achando que eles não têm que passar por isso. Eu não vejo necessidade do meu filho passar por tal situação. Esses dias até eu vi um vídeo e no vídeo o palestrante falava em relação aos pais protetores, que muitas vezes os pais eles deixam de fazer as coisas para evitar que o filho venha conhecer o sofrimento, porque o sofrimento ele é muito ruim, Então, muitos pais evitam de fazer com que seus filhos sofram. Eles evitam muitas vezes de falar abertamente a situação da casa ou coisas até simples. Inclusive no vídeo teve um exemplo, eu achei muito interessante. Uma mãe comprou, um filho tinha um cachorrinho e ele amava muito esse cachorrinho. Só que o cachorrinho morreu. A mãe imediatamente foi e comprou um cachorrinho muito igual para essa criança.
Só que essa criança, ela percebeu que esse cachorrinho não era dela. E ela conseguiu agir com maturidade e entender isso. Mas a mãe queria evitar que essa criança sofresse. Ela quis evitar o sofrimento para essa criança, ela quis evitar o entendimento dela. A criança e o adolescente também, porque muitos pais põem essa redoma não só quando é criança, mas quando está também na adolescência, justamente pelo que eu falei agora há pouco, porque eles estão muito abertos e o mundo é muito perigoso. Então eles colocam as crianças dentro de uma redoma. E aí, esta mãe, voltando lá ao exemplo, ela quis evitar, ela alegou que ela quis evitar, porque foi perguntado para ela por uma educadora e uma psicóloga, e ela disse que queria evitar o sofrimento da filha dela. Só que foi explicado para ela, inclusive na escola, a psicóloga e a orientadora educacional explicou que nós não podemos evitar que os nossos filhos conheçam o sofrimento. Não existe um mundo só de alegrias. Não existe um mundo também só de sofrimento. Tudo é passageiro. Eles precisam saber disso. E os jovens também precisam saber disso. O jovem, ele precisa também se sentir amado. Ele precisa também sentir o carinho e o afeto da família. Porque a gente também pode abandoná-los dentro do nosso próprio lar. Ah, como? Abandoná-los. Deixar ele ficar lá no computador o dia todo. Não vou chamar para comer, ele sempre come lá no quarto. Ah, deixa ele, tá vendo vídeo. Ah, tá no celular, não tem problema. Ah, eu sei o que ele vê. Tá tudo bem. Isso é um abandono dentro do próprio lar. E isso também leva esse jovem a se sentir inútil para ele mesmo e para a família dele. Ele demora muito para se encontrar dentro da sociedade, iniciando dentro da casa dele. Onde que eu estou? Como eu estou? O que eu sou? O que eu represento para essa família? A autoestima dele fica muito baixa. Ele não tem ali a orientação e muitas vezes não vai saber lidar com os problemas. Mesmo eles tendo já uma sutil maturidade. É muito sutil, eles têm. Mas é necessário a orientação. Ele coloca aqui também que levar o jovem a se sentir responsáveis por eles mesmos. Quando ele diz isso, ele não quer dizer de uma forma que você é responsável, você que se vire. Você vai lá e não delegar a ele responsabilidades que está acima do que ele pode entender. Não é isso. É fazer ele entender as responsabilidades, começar pelas pequenas coisas dentro da casa. Olha, meus irmãos, é muito complicado falar de educação e falar de filhos, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que existem muitos tipos de pessoas. Existem várias personalidades e vários tipos de gente. Ninguém vai ser um expert em filho, se tratando de filho, porque a gente tem as nossas vontades, os nossos anseios, a gente quer impor, a gente, como pai, a gente quer impor, a gente quer
não quer muitas vezes discutir a situação, porque eu já decidi, pronto, acabou, não quer ceder e assim não consegue. É muito difícil dessa maneira. Eu entendo também que Chico e De Luca coloca que a gente tem que usar as nossas armas do bem, se colocando muitas vezes no lugar de filho, mas tendo a ideia que o mundo está muito mais imenso em questão de informação, tecnologia, tudo isso. Mas é claro que muitos vão pensar assim: ah, isso aí tudo eu já sei, eu faço, mas será que faz mesmo? Porque a gente gosta de falar que a gente faz, mas muitas vezes a gente é pequenininho um momento e fala assim: ah, não, hoje tá tudo bem, hoje é assim, e depois eu mudo. Eu tenho tempo, mas, meus irmãos, o mundo está passando por momentos muito complicados. Preparar os nossos jovens, isso aí a gente já até viu esse ano passado e este ano, que a gente tem que prepará-los até mesmo para entender a situação da perda. Fazer com que eles entendam que pessoas vêm e pessoas vão. E fazer eles entenderem então a responsabilidade das suas ações, observando até o mundo que está hoje, é, é essencial para que haja menos erros, para que os jovens possam entrar neste mundo de regeneração com uma cabeça diferente, mudando toda a nossa sociedade, todo o nosso mundo, toda a nossa nação, politicamente, culturalmente, humanamente. Então é imprescindível que nós busquemos estudar para ajudar esses jovens a transformar de forma positiva ou trabalhar de forma positiva na mudança deste mundo, porque a mudança é inevitável. E o que eles precisam é estar um pouco mais preparado. E é claro, é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa linda. Ela é maravilhosa, sem dúvida. Assim como as escolhas de ser mãe. Se houve a escolha, é porque nós nos sentimos capacitados. E se houve a concepção, é porque estávamos capacitados. Claro que existe o medo, a insegurança, mas a gente tem que ter a coragem, a fé. Temos que acreditar no melhor. Quando somos pessoas melhores, conseguimos ser pais melhores. E conseguimos educar filhos melhores. Não se trata só de ser pais melhores, se trata de ser humanos melhores. E aí a gente consegue alcançar esse objetivo. Bom, meus irmãos, eu vou chegando aqui ao final desta reflexão. Eu quero desejar a todas as famílias muito amor, muita paz. Nossa, meus irmãos, amem. É o amor, só ele transforma. Ele resgata o ser, ele resgata a dignidade, ele transforma o mundo.
Ele transforma pessoas para transformar o mundo. É o amor, amar, ensinar os nossos filhos a amar. Amar o próximo, amar a eles mesmos e compreender as suas escolhas. Compreender a responsabilidade que elas terão. E é isso, meus irmãos. Tenham um ótimo domingo, um maravilhoso Dia das Mães. Que Jesus esteja com vocês a todo momento, todos os dias. Se cuidem, por favor. Máscara, álcool em gel. Evitem sair de casa. Se for necessário, se cuidem. Fiquem com a paz de Jesus, com Deus no coração. Um forte abraço e que a espiritualidade amiga esteja sempre ao nosso lado. Eu agradeço imensamente a Casa do Anjo Ismael, ao meu mentor e aos mentores da casa que estão sempre também aqui me auxiliando neste momento de reflexão. Bom, meus irmãos, e é isso. Fiquem com Deus em paz e muita saúde a todos. Um abraço.